são esses processos que reeducam a forma nossa de projetar, construir e operar. Então, fiz a minha graduação em Recife, na Universidade Católica, trabalhando durante todos os 5 anos nessa grande empresa construtora que contribuiu muito para a minha formação. Então, nesse período que eu estudava engenharia já formada em técnica em edificações, eu trabalhei muito com planejamento, com custo, com projeto e com interface em obra, mas nunca tinha ido para a obra. No último ano, antes de eu me formar, eu decidi sair do escritório e de fato colocar o pé no chão, na fábrica. E eu fiquei estarrecida com o que eu vi, porque no canteiro de obras, naquela época, a gente está falando de 1990, então naquela época os projetos chegavam e a engenharia da obra que fazia as alterações, às vezes tiravam a armação, às vezes mudavam a espessura de recobrimento da estrutura. Seguir projeto de arquitetura também era algo meio surreal. Então o projeto era desenvolvido num canteiro. E aí aquilo me deixava muito assustada. Eu fiz, como é que eu vou assinar uma RT, né, de um projeto estrutural se eu não tenho a formação de um estruturalista? Então eu decidi, assim que eu terminei a faculdade, cheguei ainda a executar 2 empreendimentos residenciais que eu tenho uma responsabilidade técnica sobre eles. Sempre que eu vou a Recife eu vou visitá-los, estão lá, bonitinho. Eu resolvi procurar continuar com esse meu processo de formação. Nos 2 anos eu fiz arquitetura, então fiz 2 anos e meio de arquitetura na Universidade Federal de Pernambuco. Não me dava essa resposta dessa falha de integração entre o projeto e a construção. Resolvi me fazer mestrado. Pesquisei Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Naquela época a gente não tinha, como hoje, a possibilidade de fazer mestrado na minha própria cidade, Recife. Hoje tem, na época não. Eu decidi e escolhi a Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica, que tinha um grupo de tecnologia e gestão de produção e uma das linhas de pesquisa era gestão de projetos. Eu fiz, não, é lá que eu quero ficar. E comecei a fazer meu mestrado. Dentro da tecnologia e gestão da produção, na linha de pesquisa em gestão de projetos. Com foco em analisar a falha no processo entre o projetar e o construir. Foram 2 anos e meio de mestrado, tivemos resultados muito expressivos, várias empresas incorporadoras e construtoras adotaram as nossas diretrizes de projeto, né? Combinou nesse processo de dissertação. Lançamos o nosso primeiro livro, dentro desse grupo de tecnologia e gestão de produção, que é como executar lajes racionalizadas de concreto armado. Então, aquela discussão de laje zero ou não laje zero. Emendei, né, instigada aí por esse processo, sempre gostei muito de estudar e trabalhar com pesquisa. Acredito piamente que a solução, o crescimento de qualquer país passa por educação. Inseri um trabalho, comecei a desenvolver um trabalho de doutoramento. Então, praticamente, eu não tive intervalo entre o final do meu mestrado e o início do meu doutoramento. Mas eu já estava com um pouco mais de maturidade, eu falei, não quero fazer um doutoramento, mas quero fazer um doutoramento ou pleno no exterior, ou um doutorado que a gente chama sanduíche. Você faz as disciplinas no teu país de origem, você trabalha a pesquisa, que a gente chama do recheio, né? Então, a primeira fatia você faz as disciplinas, todo o recheio da pesquisa você faz no exterior, depois você volta para o Brasil e defende a sua tese no teu país local, no teu idioma local, no meu caso português. Então, eu fui aprovada no doutorado também da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ainda dentro do mesmo grupo de tecnologia e gestão da produção, dentro da linha de gestão de projetos, e consegui também ser aprovada nesse sistema de doutorado sanduíche na Universidade Pierre Mendès France de Grenoble, que é uma cidade do sul da França, ali divisa com a Suíça e com a Itália. Então eu fiz 1 ano e meio, 2 anos do meu doutorado aqui no Brasil e 2 anos do meu doutorado na França. Na França, a minha experiência profissional e minha visão em relação a essa interface projeto-obra, ela cresceu de forma arrebatadora. Porque o núcleo de pesquisa que eu passei a trabalhar
é um núcleo de sociologia industrial. Então entra a filosofia, a psicologia, entram as disciplinas de humanas que eu também acredito que falta na formação do engenheiro civil. Então como lidar, como comunicar, como eu tirar uma linguagem técnica e chegar até o operário de obra, como eu respeitar aquele operário de obra, colocando para ele que é importante ele seguir aquelas diretrizes de produto, mas eu tenho que entender o caminho dele, a história dele, a formação dele. Então a gente trabalhou nesse núcleo de pesquisa de sociologia industrial e eu deixei de ser a engenheira, a aspirante arquiteta e passei a ser um profissional de uma formação muito mais holística, muito mais global. Que a França por si só é um país que tem uma preocupação muito grande com o indivíduo. A tecnologia existe, a gestão existe, mas o conforto e o bem-estar do indivíduo está na ordem do dia dentro das universidades francesas. Então eu voltei para o Brasil em 2000, defendi o meu doutorado e resolvi que queria criar uma empresa diferente. Mas para mostrar que a gente pode desenvolver uma empresa que tenha uma base forte acadêmica, né, que tenha uma base forte conceitual, mas que eu tenha colaboradores que trabalhem com carinho, com amor, meio que prolongando aquela estadia que eles têm na casa deles, no ambiente escolar deles, aqui dentro da Proactive. Então, eu realmente aprendi, por meio desse meu doutorado, que a gente pode incutir a tecnologia, pode implantar a gestão, mas a gente só consegue fazer isso se o ser humano que estiver trabalhando ali com a gente estiver igualmente envolvido no processo. Então, em 2000, eu montei a empresa de consultoria Proactive. A Proactive, né, e em abril tem uns 18 anos de empresa, vai chegar aí na sua maioridade, ela sempre iniciou o trabalho dela de consultoria na área de gestão de projetos. O carro-chefe nosso, a força da nossa empresa está na gestão humana, na gestão de compra, na gestão de tecnologia, na gestão de prazo, em todas as áreas de gestão. Tivemos a oportunidade de trabalhar com grandes incorporadoras e construtoras de São Paulo, analisando e reestruturando o processo de projeto delas, trazendo a equipe de projeto que antes ficava muito voltada para a fase de detalhamento e executivo para incorporação, um momento onde a gente define o produto. E depois, né, quando teve mais ou menos a época de 2005, 2007, eu já tinha aí 5 anos, 7 anos de empresa consolidada, sempre nessa área de gestão, eu pensei, olha, está no momento de eu voltar e tentar entender como é que vai ser o futuro da construção civil. Então fiz o meu doutorado nessa parte de integração projeto-obra, o título da minha tese é PEL, então é o processo, né, de preparar a execução da obra, levando em consideração as diretrizes de projeto. Fizemos implantação em várias empresas, tivemos sucesso nessa implantação, mas aquilo ainda me inquietava. Falta alguma coisa, falta incrementar desempenho, falta a gente aumentar o nível de conforto. Até porque, na minha experiência internacional, os produtos arquitetônicos, os produtos imobiliários vendem conforto. E naquela época, 2005, a gente não estava discutindo muito isso. Então eu resolvi iniciar um estágio, um pós-doutoramento. Como eu já conhecia a cultura francesa, eu voltei para a França. Então o que aconteceu na França de 98 para 2005? A gente está discutindo as mesmas ideias ou houve uma evolução? E eu fui para a França nesse estágio de pós-doutoramento para continuar estudando a integração entre projeto e obra. Mas quando eu chego lá, está uma grande revolução discutindo integração projeto-obra com um cunho ambiental. Então a palavra sustentabilidade para mim caiu no meu colo por volta de 2005, onde ela vinha acrescentar ao conceito de desempenho, de construtibilidade e racionalização construtiva outros aspectos mais voltados para qualidade de vida, conforto, saúde e bem-estar. E resolvi trabalhar dentro de uma outra linha, saí do meu grupo de pesquisa e fui dentro ainda da Escola Politécnica, mas na Escola de Produção. Então,
Quando eu falo que eu comecei a trabalhar com sustentabilidade como ela é vista hoje em 2005, é fato, porque foi naquela época que eu comecei a introduzir dentro da gestão de projetos e integração com a obra os requisitos hoje de energia, de água, de resíduos, de acústica, de conforto térmico, que até então eu estava muito focada no prazo, no custo, na qualidade da informação e não no desempenho da informação que é passada de um projeto para a obra. Então foi neste momento que eu dei um outro salto na minha carreira. Eu tinha dado um salto anterior no meu doutorado, quando eu incluí a formação de sociologia voltada à indústria da construção civil, na época de 98, 2000, e depois, em 2005, 2007, eu introduzi as certificações ambientais na minha formação. Mas a base da minha formação inteira é a gestão do processo projeto. E eu acredito que a gente só consegue, de fato, desenvolver um projeto sustentável, construir algo sustentável e operar algo sustentável se eu tiver uma gestão do meu empreendimento como um todo. Porque eu entendo e eu vi naquela época, acredito até hoje, traz para o mercado profissional, para os projetistas, para os construtores e para quem vai operar o empreendimento, indicadores de desempenho coerentes com o local em que o empreendimento vai ser edificado, superior aos indicadores de desempenho previstos em normas técnicas brasileiras. Além disso, o processo de certificação, ela obriga a uma reeducação na forma de trabalhar da equipe. Eu não posso querer que um desempenho operacional maior com a obra entregue se eu vou nascer o meu produto com as mesmas características ou cumprindo apenas as exigências normativas básicas. Então, a certificação, para mim, ela não é um objetivo, mas ela é uma ferramenta que te leva a dar um salto de qualidade no produto, a honrar a tua função, a tua profissão de engenheiro, que é justamente isso quando a gente se forma, né? É edificar produtos que tenham desempenho adequado às necessidades humanas. E as certificações, ela vem para contribuir, porque ela passa indicadores coerentes, ela tem uma metodologia de trabalho que nos ajuda a reorganizar o nosso processo de projeto, o nosso processo de obra, e somando essa nova necessidade de gestão com indicadores mais fortes e objetivos, a gente consegue dar um salto. Então, por que me motiva trabalhar com certificação? Apesar de entender que ela não pode ser um fim. Eu não posso buscar a certificação pelo selo. Eu defendo que o selo é o presente. O selo é o reconhecimento. O selo é para a equipe ter orgulho. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de um reconhecimento? Então, eu não posso buscar a certificação para dizer simplesmente que eu ostento um selo no hall do edifício. Eu trabalho com os processos de certificações, porque são esses processos que reeducam a forma nossa de projetar, construir e operar, nos fornecendo indicadores além dos mínimos normativos que instigam a equipe de projetista, a equipe de obras a sair daquela caixinha e a propor soluções que são muito mais voltadas para o conforto, muito mais voltados para a eficiência e, sem dúvida, para o retorno econômico. Então é por isso que eu acredito nas certificações ambientais. Em primeiro lugar, eu realmente acredito que qualquer política, qualquer ela que seja, qualquer crescimento, ele só vai evoluir se tiver foco em educação. E a educação, a base dela vem desde do fundamental.
Então, quando a gente chega na universidade, a gente deveria estar diante de jovens com o potencial de analisar criticamente as inovações e ter a capacidade de adaptar a nossa realidade. No exterior, eu tive a oportunidade, principalmente na Europa, de vivenciar uma proximidade muito forte, clara e transparente entre a academia e o setor privado, entre laboratórios de pesquisa e o setor privado, entre pesquisas tidas como acadêmicas, no momento inovadoras, depois sendo adotadas pelo mercado privado. Aqui no Brasil, a gente ainda está um pouco distante dessa realidade. Estamos cada vez mais próximos comparado com a época que eu me formei, 1990. Então, durante essas 2 décadas aí, existe uma maior proximidade. Por que essa proximidade é vital? Na hora que eu monto comitês democráticos temáticos para a evolução do processo de certificação LEED, vamos falar agora aí dessa última versão, a versão 4 do LEED, que vai provocar, e é necessária essa provocação, no incremento, no uso, no conhecimento de que material eu estou usando nos meus empreendimentos. Anteriormente a gente não tinha essa maturidade. Hoje, por conta de pesquisas desenvolvidas em universidade, eu tenho essa maturidade de provocar uma discussão no mercado. Como é que o mercado pode sozinho evoluir, passar a especificar novos produtos, novos materiais sem a pesquisa? Quem é que vai analisar esses novos materiais, gerando informações para o arquiteto, para o engenheiro, para o incorporador? É a academia. E a academia não apenas por meio dos doutores, dos titulares das disciplinas. É a academia base. São os TCCs, são as monografias de MBA, onde eu aguço a curiosidade daquele aluno que está ali se formando em graduação, para ele entrar no mercado profissional daqui a 2, 3 anos com outra cabeça, acreditando que a gente pode evoluir no nosso setor, acreditando que não é comum eu ter um desperdício elevado no nosso setor, acreditando que não dá para aceitar que a inovação tecnológica não tem espaço no nosso setor porque a gente não tem margem. Eu realmente uso a educação que eu pude, trabalhar na minha formação pessoal, mas uma vez tendo a minha formação pessoal definida, eu uso isso para instigar os meus alunos, sejam eles em processo de formação ou arquitetos e engenheiros formados nos cursos de pós-graduação, para eles acreditarem que é por meio desse conhecimento que a gente vai conseguir dar o salto. E é por meio desse conhecimento que a gente vai conseguir resolver o déficit habitacional. Porque enquanto a gente ficar naquela discussão de que construir sustentável é caro, de incorporar tecnologia é caro, da gente incorporar conhecimento, o nosso setor não está preparado para isso, é só um outro setor. A gente observa outros setores evoluindo, o setor automobilístico evolui a cada dia. Até pouco tempo atrás, eu acho que você nem lembra disso, quando a gente falava de carro autônomo, era o desenho animado dos Jetsons, eu acho que você não lembra. Virou vintage, o desenho animado dos Jetsons. E hoje em dia é uma realidade. Em muito pouco tempo, a indústria automobilística americana vai dar uma transformação aí no mercado. Eu não digo que eu encontro carros autônomos ou carros até mesmo elétricos em cada esquina de São Paulo, mas há 2 anos atrás eu não encontrava nenhum. Hoje a gente já cruza com um, com outro, e isso veio por meio de quê? Pesquisa. Não é? Então, eu preciso trabalhar com pesquisa para permitir ao mercado privado de continuar crescendo. Eu preciso respeitar a pesquisa para contribuir para o mercado privado, para os empresários, para os projetistas, para os construtores, para os investidores continuarem gerando emprego,
fazendo crescimento de moradia, de infraestrutura. Senão não dá. Então, quando eu me formei, a gente não tinha crise hídrica, não tinha crise energética. A população cresceu. Existem dados estatísticos que a população vai continuar crescendo. E esses recursos que na minha geração acreditava que eram infinitos, eles não são mais infinitos, eles são finitos. E se eles são finitos e eu preciso continuar construindo, porque a gente continua crescendo, né? Quem que responde por isso? É o nosso setor. É o setor da construção civil. E como é que eu vou continuar crescendo se eu não tenho mais água tão próximo? Se eu não tenho energia tão próxima? Ou se eu não tenho água e energia a custos tão acessíveis que nos permitia, de forma equivocada, mas nos permitia ao desperdício. Hoje eu não posso mais desperdiçar, porque esses recursos, além de finitos, eles são caros. Aí eu estou no mercado privado, eu estou lá na regra do mercado, eu tenho que construir, eu tenho que fiscalizar a obra. Como é que eu consigo incorporar, construir, operar e ao mesmo tempo buscar inovações tecnológicas para aumentar a minha produtividade? Não dá para fazer isso sozinho. Então isso precisa ser feito por meio de uma parceria com os centros acadêmicos. E o professor titular da disciplina também não consegue fazer sozinho. Ele precisa dos alunos. Eu cresço muito, é um processo muito prazeroso. Não vou dizer que não tem choro, né? Que a gente não fica aí um pouco preocupado com o prazo, mas é um processo muito prazeroso da gente pegar um aluno de 20 anos, começar a trabalhar aí na formação dele, porque eu entro nesse processo no terceiro ano da faculdade de engenharia, e ver eles, né, com 24, 25, entrando no mercado, com uma formação e com a ideologia própria, não é replicando a opinião do professor, é eles criando a opinião deles de que construir de forma sustentável, racional, respeitando os recursos naturais de vida é um caminho sem volta. Então, precisamos mais uma vez aprender com os americanos, aprender com os europeus, de que se a gente quer buscar um crescimento do nosso setor, precisa trabalhar conjuntamente. Ninguém ganha sozinho. Vamos falar da certificação LEED. Quem que trouxe a certificação LEED? Quem que incorporou os primeiros empreendimentos LEEDs? Empresas multinacionais. Empresa multinacional tem outra cultura. Tá preocupado com desempenho? Tá. Tá preocupado com o resultado? Tá. Né? A gente tá falando de negócio, mundo corporativo. Mas essas multinacionais já têm uma formação de profissionais que vêm de uma cultura onde educação e relação entre o conhecimento entre a academia e eles é mais próxima. Então é muito comum grandes grupos investirem nas universidades bancando as pesquisas, como acontece nos Estados Unidos. Na França é um pouco diferente, porque o mercado francês, quem dita as regras, quem dá os incentivos, quem regulamenta o setor da construção civil é o setor público, não é o setor privado. Então a regra de trabalho é um pouco diferente. Então o setor público francês é indutor da mudança, é indutor dessa provocação do mercado privado ter que buscar caminhos para conseguir ter os benefícios que o setor público francês está proporcionando. Quando a gente vem para o Brasil, propriamente dito, como a gente tem um déficit de formação, porque tem, é complicado, a gente tem um currículo acadêmico que demora muito tempo para poder ser revisto, isso é verdade. Eu tive a felicidade, às vezes as pessoas falam, sorte, eu não sei se é sorte ou se eu busco, se eu sou um pouco destemida, vou atrás, mas a instituição de ensino, que hoje eu dou aula na graduação, não tinha disciplinas voltadas para inovações, para certificações ambientais, para a construção sustentável. E eu fui convidada num momento que a faculdade, junto com o MEC, estava tentando rever o seu currículo.
digamos, posso não ter 100% de certeza, mas que a gente foi um pouco pioneiro nesse processo. A partir daí o movimento ficou muito forte, o movimento da certificação, principalmente o movimento provocado pelo GBC e provocado pela certificação LEED, e outras instituições de ensino começou a correr atrás. Só que essa geração que começou a ter contato com certificação e construção sustentável está entrando no mercado agora. São os recém-formados, são aqueles que têm 2, 3 anos de formado ou estão se formando agora. Há 7 anos atrás, aqueles profissionais, principalmente os projetistas que sofreram muito, eles não tiveram essa formação acadêmica. Ou outros, né, que se formaram ao longo aí de 2008, 2009, 2010, 11, 12, etc. e tal, também não tiveram essa formação acadêmica voltado para essa necessidade futura. Mas o mercado da certificação cresceu exponencialmente. Se eu não me engano, o ano 2015 e o ano 2016 foram anos extremamente significativos para o nosso mercado. E nessa época, a gente queria profissional e não tinha. Não tinha profissional formado, porque não receberam a formação na academia e as linhas de pesquisa, inclusive de mestrado e doutorado, não estavam voltados para esse assunto. E a certificação é assim, decidir certificar. Não temos um tempo de maturidade. Eu tenho 6 meses para desenvolver o projeto, porque a nossa cultura de desenvolvimento de projeto ela é muito curta, diferente do que acontece no exterior, onde a gente passa mais tempo estudando desenvolvimento de projeto e faz um tempo de obra menor, que é o contrário. Então, esses profissionais não podem esperar 2 anos e meio, 3 anos para fazer um mestrado, 4 anos para fazer um doutorado. Eles precisam entender de forma mais rápida e de forma mais imediata como se atualizar. Então, a demanda para cursos de curta duração é gigantesca, o mercado é extremamente promissor e se a gente falar que vai fazer um curso 8 horas, vai fazer uma palestra, a gente lota. Porque existe essa consciência. Ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade no setor privado de valorizar ou acreditar na educação, sem dúvida, respondendo a sua pergunta bem capciosa, a universidade também é muito lenta para responder. Mas a gente começa a encontrar brechas. Curso de 8 horas, curso de 16 horas, são suficientes? Não são, mas a gente está plantando a sementinha. Aí vem as universidades se adequando às exigências de mercado. Então, eu já tenho o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Eu tenho hoje, a gente chama de a pós-graduação, os MBAs, que o foco de fato não é o negócio, mas a gente incorpora todo o processo de produção do empreendimento e a cada dia profissionais aí mais competentes e mudando, né? A gente está tendo aí troca das cadeiras, né? Os profissionais que eram donos dos escritórios, proprietários dos escritórios de arquitetura, começam a passar o bastão para a geração mais nova, as empresas incorporadoras também começam a passar o bastão para a geração mais nova. E eu tô assim, eu tenho um filho de 19 anos que eu aprendo enormemente com ele. E essa geração que vem aí é uma geração, a que vem e a que está entrando agora no mercado, é uma geração que vai fazer a diferença. Vai transformar de fato. A gente cresceu muito, cresceu muito. Já existem vários currículos adaptados, vários programas de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu adaptado, mas eu particularmente, aí vou falar não em nome de nenhuma instituição, quem está falando aqui é a Ana Rocha, né? Ana Rocha Melhado, eu vou te colocar que a gente precisaria ou de mais investimento público nesses centros de pesquisa, sejam eles públicos ou privados, e nós precisaríamos de mais investimento também privado, por parte das empresas incorporadoras, construtoras e sindicatos, também nesses centros de pesquisa. E eu estou falando educação para o engenheiro que está em formação, para o arquiteto que está em formação, para o engenheiro e o arquiteto já formado
e para os operários da construção civil. Então, a gente teria que ter um Senai muito focado, com uma infraestrutura muito adequada para trabalhar a formação dos operários de obra. Eu preciso deles. Eu precisaria ter faculdades de arquitetura totalmente incorporadas nesse movimento internacional e nesse movimento sem volta que é a sustentabilidade, para colocar profissionais de mercado mais capacitados. Mas às vezes, na minha realidade mesmo, falta infraestrutura. A evolução do mercado da construção civil é por meio da introdução da tecnologia. É IoT, Internet das Coisas, Smart Cities, é tecnologia. Não dá mais para a gente trabalhar de forma como a gente fazia no passado, com reuniões presenciais, aí pega uma discussão, aí lê, aí volta. É tudo muito rápido. E a gente só consegue essa velocidade com tecnologia. Então a engenharia civil precisa incorporar tecnologia. A arquitetura precisa incorporar tecnologia. Então eu estou apostando de verdade que é a internet das coisas que vai fazer a grande revolução no mercado da construção civil. E os processos de certificação precisam ser revistos porque eles não vão terminar, eles vão evoluir. Então a gente começou a certificar o produto, depois a gente passou a certificar o lote, né, o bairro, empreendimentos com mais de uma torre. Hoje a gente já trabalha com certificações de bairros, a gente já está discutindo certificações de cidade. Entram outras certificações voltadas para energia zero, voltada para consumo de água zero. E todos esses modelos de certificação, todo esse conhecimento adquirido de forma mais lenta, de forma mais rápida, só vai conseguir de fato ser implementado por meio de tecnologia. Para mim, eu vejo a menina de Recife que entrou em obra aí, eu acho que comecei a estagiar em obra, eu devia ter 19, 20 anos, tem um tempinho, certo? Que a gente tinha uma grande preocupação, aquilo me inquietava, porque eu também sempre fui um pouco Caxias, né, boa aluna, essas coisas todas. Felizmente, aquela menina de 19 anos com aquele espírito adolescente, eu acho que ela está até hoje. Eu continuo assim, muito adolescente, muito acreditando que a gente sempre pode fazer o melhor e que depende só da gente. Mas os olhos daquela menina de 19 anos que via os engenheiros tomando decisões no canteiro de obra, hoje, no mercado que eu atuo, nos clientes com que eu trabalho, nos TCCs que eu oriento, a gente não está vendo mais isso. Então reduziu consistentemente, de forma assim muito importante, as decisões tomadas em canteiro de obra. Os grandes líderes, as grandes empresas líderes no mercado, de fato entenderam que fazer a engenharia significa fazer engenharia na fase da concepção. Então, eu tenho a mesma energia e a mesma alegria da adolescente, mas felizmente com dois cenários completamente diferentes. Eu te digo que quando a gente começou a trabalhar com sustentabilidade, aí em 2007, a gente ficava uma tarde tentando convencer o diretor da empresa, o incorporador, a construtora, a utilizar o Dual Flush. Aí eu fiz as horas técnicas envolvidas nessa discussão de 4 horas, pagaria o Dual Flush de todo o empreendimento. E quando a gente convencia, assim, tudo bem, na Suite Master, né, que é a que é menos usada, a que é utilizada é a de serviço, porque a gente tem a população diária ali. Mas isso em 2007 tinha esse cenário, agora em 2018 essas questões básicas, eu acho que o mercado já incorporou. A gente não está discutindo mais isso não. Hoje a gente está discutindo o incremento de outras tecnologias. Hoje a gente está discutindo como é que a gente pode ser positivo energeticamente.
Hoje a gente está discutindo como é que a gente pode fazer um sistema de gestão de água fechado que eu não dependa tanto do fornecimento da água pública. Aí você pode me perguntar, e aí, o setor público não vai achar ruim? Não! Hoje, as companhias de saneamento, as companhias de energia, sabem que a capacidade deles de fornecer energia ou água é limitado. Então, se eu tiver possibilidades nos grandes centros, né, de ter mais autonomia por parte desses empreendimentos, eu vou ter a oportunidade, a chance de levar água e energia em outras áreas que na nossa cidade é muito carente. Então todos saem ganhando. Eu acredito que as certificações vão continuar fazendo, fazem e vão continuar fazendo, impulsionando o crescimento do mercado. Então, a gente tinha no passado, não muito distante, as certificações que estavam exclusivamente voltadas para soluções tecnológicas. Hoje, as certificações já evoluíram e entenderam que tem que ser tecnologia e gestão. Então, a gente não abordava a questão da gestão de projetos. É até engraçado, porque eu comecei a trabalhar com gestão de projetos em 93. E hoje eu participo de reuniões onde as pessoas falam a gente precisa investir em gestão de projetos. Eu já sabia disso desde 93. Mas não importa. Se eu estou ouvindo isso agora, que a gente precisa investir em gestão de projetos, ótimo, vamos investir. E quem está contribuindo com essa mudança? São as certificações. A questão dos materiais, a análise de ciclo de vida. Há pouco tempo atrás a gente não discutia isso, porque o foco da certificação era outro. A gente estava tentando encontrar um equilíbrio aí entre conforto. Encontramos esse equilíbrio, vencemos os desafios. Hoje os desafios são outros. Como eu posso incorporar materiais que têm uma tecnologia incorporada? Tecnologia de novo. Então a gente vai trabalhar com nanotecnologia. O pessoal que queira ver engenharia do futuro, respondendo ou complementando aquela pergunta anterior, é a ciência de materiais, tem que entrar com folga, com foco, com força. Quem que está contribuindo com isso são as certificações. Então as certificações vão desaparecer? Não. Elas vão ser revistas, na minha opinião, e vai passar a cobrar de forma gradativa tendências do futuro. Então hoje a gente não está exigindo nas certificações respostas para a internet das coisas, mas daqui a pouquinho a gente vai colocar. Daqui a pouquinho. A gente hoje ainda não está trabalhando, com as certificações de Smart City, mas daqui a pouco a gente vai precisar trabalhar. Então, não acredito que vão desaparecer. Elas vão evoluir e continuar impulsionando o crescimento e a qualidade do mercado. Quando eu entro em sala de aula, eu coloco lá o pilar do desenvolvimento sustentável, eu falo, olha, essa caixinha aqui, políticas públicas, a gente vai sair, vamos tomar um vinho, uma cerveja, vamos colocar uma música e a gente discute. Porque se a gente for discutir esse viés político numa turma que a gente está tentando introduzir o conceito de sustentabilidade, a gente começa a aula nesse dia, terminou o curso. Eu estou muito descrente e ao mesmo tempo esperançosa. Quando eu falei isso, o pessoal falou, não estou entendendo nada. Chamam isso de fé, né? Então a gente tem que acreditar que a gente vai evoluir. Mas se você quiser minha opinião hoje, eu acho que você quer minha opinião hoje, né? Hoje é essa mesma, você quer que eu responda isso hoje mesmo? Sim. As nossas políticas são atrasadas, retrógradas, vão na contramão das boas práticas que a gente observa mundo afora. Eu tive em Vancouver, férias, eu preciso voltar para Vancouver com objeto de pesquisa, que a cidade está se transformando por meio de políticas públicas. Estive em São Francisco, férias, preciso voltar, eu tenho que estudar bastante, ou colocar meus pupilos lá, na Universidade X, na Universidade Y. Todos meus alunos que terminam, pegam mochilão e vai desbravar um pouco essas cidades. Então, vou responder assim, meio direto.
Nossas normas estão atrasadas, nossas leis estão atrasadas, os nossos incentivos para o mercado privado estão atrasados. É lamentável a gente não valorizar por meio de um incentivo fiscal, tanto para o incorporador como construtor e, de fato, para o usuário final, se a gente for olhar aí o mercado imobiliário, com reduções de impostos, né, que possam colaborar para o crescimento da sustentabilidade no Brasil. O IPTU verde, que a gente não conseguiu avançar, em outras cidades, como a cidade de Salvador, avançou. E a prefeitura não perde com isso. Guarulhos tem, avançou. Eu faço parte aí dos lutadores, daqueles que acreditam que se não tiver incentivo fiscal, não são as certificações que vão desaparecer. É o próprio mercado de construção que vai parar de crescer. Para esse mercado dar conta do déficit habitacional, dar conta da limitação de recursos, dar conta do aumento, né, dos valores desse recurso, sem uma contrapartida pública, eu não enxergo que a gente está indo num bom caminho, não. Não quero defender A ou B, mas independente de partido político, eu entendo que um gestor de qualquer cidade, independente do porte dela, tem que ter uma visão mais visionária, não sei se eu estou até visão, né? Uma visão mais concreta, futurística, que ele só pode fazer uma boa gestão pública se ele de fato validar, aprovar normas, código de obras, leis que visem o incentivo do setor da construção civil. Nosso setor é muito importante, a gente gera muito emprego, a gente gera muito conhecimento, a gente traz muitos benefícios para a sociedade. E por outro lado, se a gente não construir de forma sustentável, a gente gera muito impacto para o meio ambiente, para a saúde. E se a gente está falando de crescimento de uma cidade, crescimento do nosso país, é impossível vislumbrar esse conhecimento numa escala exponencial apenas com o recurso do setor privado. Eu realmente acredito mais nesse modelo que eu vivenciei na França, que é uma parceria onde o setor privado investe, mas o setor público também. Eu acho que quando a gente marcou essa conversa, né, quando eu comecei a pensar, mas como será que vai ser conduzida a entrevista, né, que tipo de perguntas vão ser colocadas, nem no melhor das minhas imaginações eu achei que a gente ia conduzir para esse caminho. Eu acredito que hoje a gente não consegue avançar simplesmente porque a gente tem um sistema político hoje totalmente corrupto. Então, acho que a dificuldade da gente avançar nessas leis, eu acho que nem está associada a uma questão cultural, não está associada a um problema de educação. A gente, infelizmente, está vivendo um momento, talvez eu não tenha tanto histórico assim, né? Tudo bem, né? Me formei lá em 90, mas bom, enfim, de um período onde a corrupção é tão forte e é a ordem do dia. Tira até um pouco da crença, né, de que a gente vai conseguir evoluir. Então, eu acredito que a dificuldade de simplesmente assinar, não estou direcionando para A, B ou C, é que o nosso sistema público hoje, da forma como ele se encontra, tem outras preocupações. Não a preocupação que o nosso povo, né, precisa tanto, que é com desenvolvimento de infraestrutura e crescimento. E eu acredito muito no nosso país. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades. Sei lá, eu fui para o Canadá, fui para Vancouver, lá desenvolve bastante. Mas eles não têm as condições climáticas da gente, eles não têm as facilidades que nós temos. Então, estamos vivendo um momento delicado que está passando, vai passar e a gente vai voltar a crescer.
E a política, porque a gente não consegue fazer nada sem política. Não dá para você não se envolver politicamente em nada. Tudo que você faz tem política. E essa política vai voltar numa forma que a gente vai conseguir aí sancionar essas leis, esses códigos importantes e voltar a crescer e a surfar no mesmo movimento que a gente percebe nessas cidades que eu coloquei para vocês aí. Paris, Londres. Eu não estou nem falando de Brasil como um todo, o Brasil é muito grande, mas a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, comparado com outras cidades e outros estados do nosso Brasil, ele é muito rico. Então a gente tem que dar esse exemplo.